E hoje o nosso tema é um debate. Tenho aqui dois professores. Professor Lucas Gesta, como ele é carioca, eu vou falar Lucas Gesta, porque o carioca coloca um i no meio das palavras também, então o Gesta vira Gesta e coordena a nossa especialização em História da Igreja aqui na FTB. E hoje o nosso tema é, e aí, tradição ou sola escritura, né? O católico entende um tripé, na minha opinião, e nesse tripé você tem as escrituras, como sendo normativas também, mas também a tradição da igreja e também o magistério. Então, esse tripé compõe toda a rede doutrinária e tal, sobre regras de fé e prática do catolicismo, o catolicismo de Roma. E os protestantes, esse é o mês da Reforma, né? 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, foi 31 de outubro de 1517, se não me engano, dia da Reforma Protestante, esse mês da Reforma. O protestante entende o sola escritura, né, como base. E hoje vamos trazer aqui um debate sobre esses dois lados. Temos aqui dois cariocas. Professor Lucas Gesta, bem-vindo, professor. Muito bom te receber mais uma vez aqui na nossa mesa, dessa vez no debate. Obrigado, professor César. Bom estar aqui com vocês. Maravilha. E com a gente aqui no programa, pela primeira vez, ele que é católico, o Ariel Lazari, é arqueólogo formado pela Universidade de Haifa, atuou por 5 anos na Universidade de Haifa, é especialista em arqueologia bíblica, história, geografia e contexto histórico das escrituras, desenvolve estudos que conectam ciência e fé e teologia, demonstrando a veracidade e a riqueza histórica da Bíblia, criador de conteúdos teológicos e educativos no YouTube, também no Instagram, e também fala chiando, porque hoje é o Dia Internacional dos Cariocas. Ariel, bem-vindo aqui ao nosso programa, muito bom te receber. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que a gente precisa fazer mais disso, né? Católicos e evangélicos, protestantes conversando, para que a gente possa, algum dia, quem sabe, né? Como Nosso Senhor rezou no Horto das Oliveiras, que a gente consiga se reunir novamente, sendo um só rebanho e um só pastor. Eu estou muito feliz pelo convite, por essa abertura, por poder falar também com essa audiência. São mais de 400 mil seguidores que eu vi, de evangélicos e protestantes. É um prazer estar falando aqui com vocês. Maravilha. Vou começar com o Gesta, conforme os nossos sorteios, que nunca acontecem. Gesta, por que há essa tensão de tradição e sola escritura? E como você entende que o cristão deve se comportar? Enquanto você vai falando aí, eu vou aumentar a altura do microfone aqui do Ariel. Eu acho que o maior conflito está dentro do próprio entendimento de sola escritura e, às vezes, dos próprios protestantes ou evangélicos, né? Porque quando a gente separa protestante e evangélico, não é por uma simples questão de nome, é por uma questão de paradigmas de cristianismo que são diferentes. Como um vem do outro, a gente acaba confundindo. Mas quando os reformadores eles levantaram o tema do sola escritura, não era nada além das escrituras, não era só vou ler a Bíblia, mas no sentido que as escrituras são a única regra de fé infalível, a única regra de prática infalível. As únicas coisas inerrantes que Deus deixou para nós são as escrituras, as únicas fontes da nossa salvação e fontes do nosso ensino, a fonte da nossa fé, são as escrituras, e elas não erram, elas não falham, elas são perfeitas, são palavra de Deus em nossa língua. Então, quando a gente fala somente as escrituras, tudo que a gente faz na igreja, tudo que a gente crê na igreja, tudo que a gente pratica, pensa, entende, tem que ser baseado nas escrituras. Não significa que, por exemplo, o protestantismo não tenha algo semelhante ao que se fala de magistério ou de tradição. O protestantismo tem catecismo, o protestantismo tem credos, o protestantismo segue patrística, o protestantismo segue pelo menos os concílios ecumênicos da antiguidade. O protestantismo ele tem um corpo teológico doutrinário de teólogos autorizados
para determinar, né, determinadas questões de debates teológicos que se atualizam a cada época. Então, o protestantismo ele tem a sua tríade, né? Tem seus teólogos autorizados e sua corrente teológica autorizada, sistemática, e tem a sua tradição, que seria sua forma de culto, a sua forma de liturgia, a sua forma de batizar, as vestes que um sacerdote pode utilizar ou não, calendário litúrgico, algumas igrejas protestantes. Então, o protestantismo também tem essas formas que também estão ligadas à antiguidade, porque quando a reforma protestante chegou, os reformadores da primeira e da segunda geração, não fizeram um rompimento. Os reformadores eles não romperam com a patrística, os reformadores não romperam com as primeiras tradições cristãs, pelo contrário, eles deram continuidade. Eles romperam com as inovações que a Idade Média introduziu na igreja. Então, mas hoje, se você chega numa igreja evangélica e você vê alguém falando sola escritura, você vê exatamente aquilo que é atacado. Um irmãozinho, um pastor, ele pega a Bíblia, ele interpreta da forma que ele quer, ele abre ali e é o que vier na cabeça dele. Geralmente isso dentro do pentecostalismo, dentro do neopentecostalismo. Então, realmente, a gente tem que entender o que é sola escritura. A Bíblia é a nossa regra de fé, prática, é a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, ela é perfeita. Tudo que a gente fizer tem que estar baseado na Bíblia. A Bíblia ela é superior a todas as outras questões que são humanas. Ok. Ariel, e aí? Eu vou transmitir para você a mesma ideia, a mesma fala, né, nesse início. Como que você pensa, se eu falei errado, que na catolicismo há um tripé, né, onde tem a tradição, a escritura também como fonte, mas também o magistério, e em contrapartida o protestante tem mais essa questão pela escritura. Fala pertinho aqui. Estão falando que tá. Ou aumenta, desculpa, o ganho aumentar aí, não um sei. pouquinho? Isso. Me diga se aí der para aumentar bom. o ganho aí do microfone. Então, primeiro esclarecer ao professor Lucas e ao pastor que eu entendo que sola escritura não nega as tradições, mas que só as tradições que têm respaldo bíblico são aquelas que são válidas. Seria isso, certo? Só as tradições que não contrariam a Bíblia. Que não contrariam a Bíblia. Ou seja, que são de alguma forma defendidas pela Bíblia e não atacadas por ela, né? Coisas que não vão contra a Bíblia. Se algo na tradição vai contra a Bíblia, se algo deve ser rejeitado. Exatamente, muito bem. Então, o que o católico diz é que a revelação, ou seja, o Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, como que ele chega até nós? Primeiro, nós concordamos que ele chega através da Bíblia. Então, ela é uma regra de autoridade e realmente nós sabemos que através das Sagradas Escrituras nós conseguimos chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, já vou pegar aqui a Bíblia, queria pedir para você que está aí em casa também, pegasse a Bíblia, para que a gente fosse acompanhando aqui os versículos. Eu queria trazer a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em que São Paulo diz a Timóteo, que é esse bispo de Éfeso: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus está capacitada e bem preparada para toda boa obra. Então, esses versículos, eles mostram com clareza... Obrigado pelo cafezinho, obrigado. Esses versículos, eles mostram com clareza que a Bíblia traz Nosso Senhor Jesus Cristo até nós. Agora, o que a Igreja Católica não faz... É 3,16. 3,16, o 2,17. Desculpa, 3, exatamente. Então, 2 Timóteo 3,16. O que a Igreja diz é que essas escrituras, elas chegam até nós também com uma tradição oral. É a tradição oral dos apóstolos, que disse que essas são as escrituras inspiradas, aquelas que o Espírito Santo inspirou. Então, nós acreditamos na autoridade das escrituras, ao mesmo tempo que acreditamos na autoridade da tradição que vem dos apóstolos. A esse tesouro, que é a escritura e também a tradição oral dos apóstolos, nós chamamos de tradição apostólica. Eu confesso que é até um pouco confuso, né? Porque tem um que é só tradição, que é a tradição oral e a Sagrada Escritura, e os dois juntos formam a tradição apostólica. E quem tem autoridade para trazer essa tradição apostólica até nós é o magistério. O que é o magistério? São os bispos, os padres, os diáconos, todos unidos com o bispo de Roma, sucessor de Pedro, na nossa concepção.
em que eles, tendo recebido a imposição de mãos ao longo da história, então esse bispo foi ordenado por outro bispo no passado, que foi por outro, até chegar lá na época dos apóstolos, eles têm essa autoridade que os apóstolos passaram para ele. Então a igreja não nega a autoridade das escrituras. Inclusive eu queria pedir que você que está em casa seguisse o exemplo aqui em Atos dos Apóstolos 17, dos fiéis de Bereia. Vamos lá para Atos dos Apóstolos 17, porque eu vou citar muito a Sagrada Escritura aqui e eu não vou citar os padres da igreja. Por quê? Porque é difícil de vocês compararem em casa, né? Conseguirem verificar se o que eu estou dizendo está dentro de contexto. E porque, como acabamos de ler aqui, na segunda carta a Timóteo, que é suficiente eu usar a Escritura para provar para vocês que existem também outras duas autoridades, que são dos sucessores dos apóstolos e da tradição. Atos dos Apóstolos 17, versículo 10. São Paulo está saindo de Tessalônica porque os judeus de lá não queriam ouvir a boa nova de São Paulo, que é o quê? Que Jesus é o Cristo. Então eles sabiam que haveria um Cristo, mas eles não aceitavam a palavra de Paulo de que era Jesus. Já os fiéis de Bereia foram diferentes. Eu peço que você em casa seja como eles hoje. Imediatamente, versículo 10 aqui, Atos Apóstolos 17, versículo 10. Imediatamente os irmãos fizeram partir Paulo e Silas de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que o de Tessalônica para ouvir os apóstolos. E acolheram a palavra com muito interesse. Cada dia examinavam as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre as mulheres gregas, etc, etc. Então peço que vocês façam isso hoje. Tudo que eu for falando aqui e que o professor for falando, o professor Lucas, que a gente faça como os bereanos e que nós verifiquemos as escrituras para ver se tudo é assim mesmo. Ok, Lucas. Desculpa, Gesta. Lucas Gesta. Mas é o quê? Só fala. Ah, sim. Não, mas é sobre o quê? Bom, ele citou, não, eu concordo. Ele citou falando que a igreja reconhece a escritura como sendo fonte de autoridade, porém, colocando tanto o magistério quanto a tradição, acho que meio que impede igualdade, porém, desde que confirmado pelas escrituras. Meu sentir parece que, na fala do professor, as escrituras têm uma certa primazia acima da tradição e acima do magistério. É que a escritura é diretamente revelada, né? Então, enquanto você pega a patrística, vão ter várias citações ali que não são infalíveis. Vocês concordam comigo, né? Tem coisas ali que eles vão dizer que não são infalíveis. Então, a escritura, por ser diretamente inspirada, ela é uma regra, sim, que a gente pode confiar cegamente, porque ela é verdadeira. Agora, quando a gente fala da tradição, nós precisamos da guia do magistério. Igual o magistério diz para a gente quais são os livros que são inspirados e quais não, ele também nos diz quais são as tradições que são realmente a tradição apostólica e quais são tradições que podem mudar ao longo da igreja. Por exemplo, a missa mesmo, né? Tem uma coisa que é essencial no santo sacrifício da missa e tem coisas que vão mudando de lugar para lugar. São tradições com T minúsculo, a gente gosta de chamar, né? Então é o magistério que vai dizer para a gente quais são as escrituras infalíveis e quais são as tradições que fazem parte da tradição apostólica. Então, a questão que a gente tem é que você está sendo bem protestante aí, bereano. A reforma protestante, ela vai pegar todas as tradições que estavam sendo praticadas pela Igreja Católica no século XVI, como, por exemplo, proibição de leite e queijo determinada data do ano, proibição de fazer sexo determinada época do ano, proibição de vender determinado tipo de produto, a própria perseguição aos judeus. Então, a reforma protestante ela vai pegar, olha, todas essas bulas e encíclicas e questões do magistério, questões que foram ditas que eram da tradição e que nós observamos que são introduzidas dentro da Igreja Católica na Idade Média, que vão contra a palavra de Deus, igual os bereanos fizeram, a gente rejeita, né? Então, e quando a gente fala dos reformadores, a gente está falando também eles todos eram teólogos, doutores católicos, biblistas, exegetas, eles eram o clero, né? As pessoas acham que os reformadores eram os alienígenas que chegaram lá na Europa
e começaram uma igreja, igual, sei lá, um missionário... analfabetos, tal, igual missionários protestantes chegaram aqui no Brasil católico. Não, os reformadores todos eles eram, faziam inclusive parte das consultas magisteriais. Você tem bispos católicos reformadores. Então, o que eles vão fazer? Fazer exatamente igual a Ariel falou, e que eu concordo. Ver o que está na palavra e ver o que a Igreja Católica ela inventou durante a Idade Média, durante o início da Idade Moderna, e tudo que a Igreja Católica inventou, criou, que destruía a espiritualidade, destruía a fé, destruía a própria Igreja Católica por dentro, que isso é reconhecido por todos os contra-reformadores, a gente retira e mantém a Bíblia como autoridade suprema. Esse é o primeiro ponto. A Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, ela vai tentar dar uma resposta contra o protestantismo. E ela vai colocar o magistério como superior, pelo menos na postura, em tratados teológicos de muitos papas e de muitos... até o Vaticano I, colocando o magistério e a tradição como superior, mas principalmente o magistério. Isso tudo muda a partir do século XX. Então, a partir do século XX, até o Concílio Vaticano II ser convocado, e do Vaticano II, todos os papas até aqui, a Igreja Católica ela tem, então, se mostrado mudar nesse entendimento, colocando as Escrituras como palavras de Deus superiores à tradição e superiores ao magistério. Mas, como a Ariel falou, quando a gente fala de tradição, e por que considerar a tradição apostólica, realmente isso aí é a base da Igreja Católica, então a gente precisa respeitar. Só que as tradições, elas se contradizem com os séculos, né? E muitas tradições que eram consideradas tradições apostólicas no século II, III, IV, V, a Igreja Católica não pratica hoje. Muito do que o magistério, através de bulas encíclicas e concílios, promoveram como doutrina, como teologia católica autorizada, que todo mundo deveria obedecer, a Igreja Católica não pratica hoje. Então, nesse caso, quando a gente fala dessa posição protestante de colocar a Bíblia como parâmetro, porque a Bíblia é a Escritura Sagrada, é revelada por Deus, não tem nada acima da Bíblia. A Bíblia vem antes do cristianismo, começa com o Antigo Testamento, ela é superior à Igreja Católica. Né? A Bíblia é superior a todas as nossas igrejas. A Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. E quando a gente tem esses desvios papais, esses desvios do magistério, quando a gente tem essa pluralidade de tradições, quem é que vai nos dar a regra para seguir? Um magistério corrompido, um papado corrompido, como o papado da França lá no século XII, XIII, XIV, quando você tem 2 papas ao mesmo tempo, quando você tem 3 papas, os 3 sendo reivindicados e escolhidos por 3 colégios cardinalícios diferentes. Então, são 3 papas legítimos, cada um dizendo uma coisa, cada um pregando uma coisa. E cada um excluindo o outro. O que a gente vai seguir? Né? Então, quando a Igreja Católica entrou nessas crises, né, ela ficou completamente perdida. Aliás, o início da Reforma Protestante está no cativeiro babilônico, né? Está 300 anos antes da Reforma Protestante. E, inclusive hoje, se você pega as encíclicas, os documentos de Papa Francisco, compara com documentos anteriores ao Vaticano I, você vai ver coisas completamente discrepantes. O que o fiel católico vai obedecer? Vai obedecer o que o seu Papa e o magistério falar hoje. Mas o que o Papa Leão XIV fala hoje, o magistério fala hoje, pode ser diferente do que o próximo Papa vai falar, que é completamente diferente em muitas coisas do que os papas falaram ao longo dos últimos 500 anos. Né? Então, nisso, mas o magistério é que escolhe para a gente. Então, você está se alienando da sua capacidade espiritual, porque depois a gente pode ler alguns versículos sobre como que o Espírito Santo nos ajuda a viver a vontade de Deus. Você está se alienando da sua capacidade de sacerdócio universal, que nós somos cristãos. Logo, nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos a palavra, nós podemos conhecer, e você está transferindo sua capacidade intelectual e sua capacidade espiritual para um Papa que pode ser falível, para um magistério que pode ser falível e para um magistério que se contradiz ao longo dos séculos. Ok. Ariel. Muito bem. Eu primeiro queria comentar uma coisa que você trouxe aqui no início, fazer uma pequena correção.
você comentou que os bereanos, eles rejeitaram o que não estava nas Escrituras. Eles compararam, né? Eles compararam, então essa é a precisão que a gente tem que fazer. Os bereanos, como São Paulo estava argumentando com as Escrituras, eles verificavam se tudo que ele dizia estava nas Escrituras. Mas São Paulo trouxe coisas novas. E foram essas coisas novas que eles não aceitaram. O que ele trouxe de novo, São Paulo? Que o Cristo que os judeus esperavam era esse Jesus. Mas ele fazia isso a partir de uma interpretação do Antigo Testamento. Sim, é exatamente o que eu quero fazer aqui. Exato. Eu quero trazer a Sagrada Escritura e mostrar para vocês que ela não é a única autoridade. Que nós temos a autoridade da tradição e do magistério. Mas não é que eles rejeitaram o que não estava na Escritura. É que, como a argumentação de São Paulo era a partir das Escrituras, eles viam se o que ele estava dizendo fazia sentido e era verdade. Mas ele trouxe uma novidade que é justamente aquela que os fiéis de Tessalônica não tinham aceitado, que é o quê? Que Jesus é o Cristo. Então, sim, São Paulo usa as Escrituras como autoridade, mas ele traz algo novo que vem da sua boca, do seu contato com Jesus Cristo. É algo que ele diz oralmente para esse povo. É claro que depois isso aqui é transformado em Escritura. Parte das coisas que ele diz e outras ele vai falar pessoalmente. Inclusive, tem uma outra coisa que você trouxe aqui atrás também, que é o seguinte: você falou que o corpo de teólogos, que existe um corpo de teólogos autorizados na sua igreja, nas comunidades protestantes, para fazer essa interpretação da Sagrada Escritura. Não é como a gente vê nos movimentos de hoje aí, que cada um pega uma Bíblia e abre uma igreja. A gente sabe que grande parte dos protestantes não são assim. Mas a pergunta é, um corpo de teólogos autorizados por quem? Quem é que deu autoridade para esses teólogos? A Reforma Protestante ela trouxe, né, essa vontade de devolver a Bíblia para o povo. Mas o que acontece é que, como a Bíblia é indicada como a única autoridade, e todos os fiéis, pelo seu sacerdócio comum, como você trouxe, seriam papas, né, capazes de interpretar a Sagrada Escritura, o que acontece é que eles começam a discutir qual que é a versão correta da Sagrada Escritura. O que essa palavra quer dizer no original? Vocês veem muitos debates assim, né, que as pessoas estão sempre indo no... O que quer dizer no original? O que quer dizer no original? E como você faz isso, o que você está fazendo, na verdade, é afastar a Bíblia do povo. Porque agora só aqueles que são sábios, aqueles que têm estudos, é que vão conseguir fazer a real interpretação da palavra de Deus. Mas antes eu queria dizer por que nós aceitamos o magistério como essa autoridade que é capaz de dizer quais são as coisas que nós devemos acreditar, o que a Bíblia está dizendo e quais tradições estão de acordo com essa escritura. E abrindo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Você que está em casa, abre agora o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E o que acontece é que no Antigo Testamento tem uma regra clara de várias leis mosaicas, mais de 600 mandamentos que eram necessários ser seguidos, além daquilo que é a lei natural. Então, lei natural que todos nós temos no coração em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, torturar uma criança é uma coisa errada. Por quê? Como São Paulo diz, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então, todos nós temos a lei moral dentro do nosso coração. Mas existiam leis que eram dos judeus e que, quando a gente lê o Antigo Testamento, parece que elas devem ser seguidas eternamente. O que os apóstolos fazem aqui? Quando começam a se converter fiéis que eram de origem pagã, alguns que eram da seita dos fariseus dizem que eles precisariam seguir a lei de Moisés. E o que os apóstolos fazem, então? Está aqui no versículo 6, Atos Apóstolos 15, versículo 6. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. É interessante que os apóstolos aqui não se reúnem sozinhos, mas existe já a figura dos anciãos que eles trazem com eles ali para conversar sobre esse tema, para decidir o que ia acontecer com aqueles judeus com aqueles pagãos que estavam entrando dentro do cristianismo. Nosso Senhor Jesus Cristo já tinha dito, quando ele viu a fé do centurião, que multidões iam vir do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino seriam jogados fora, né? Então os apóstolos, isso é até engraçado, né? Os apóstolos já sabiam que os pagãos iam Só que você sabe aí que não é os 12 apóstolos do que você está lendo, né? Apóstolo é um ministério apostólico em Antioquia, que é o missionário, não é os 12 apóstolos que você está lendo. Não, mas olha só, aí. em Jerusalém está escrito aqui. Chegaram então Quais alguns são os apóstolos Judéia. que estão em Jerusalém? Só Pedro e João. Tiago não é apóstolo, é irmão de Jesus. Exatamente. Nossa, muito bom você trazer isso, porque são os apóstolos e os anciãos. Então eles sentam junto com esses anciãos
que vão ser os seus sucessores. Na verdade, Deixa os eu terminar o apóstolos, raciocínio, eles por favor. são os anciãos, porque ele é uma sinagoga, uma igreja presbiteral. Por que não tem chamam essa apenas... diferença Não, Lucas, de deixa 12? eu Os terminar 12 o nem raciocínio. estão aí. Peraí, É, ele não. conclui. Pode Eu acho que a concluir, gente vai Ariel. ter bastante tempo para cada um fazer pode a sua concluir. argumentação. Isso. Então, os apóstolos, em todo momento aqui, está em Atos Apóstolos 15, ainda no início, eles estão em Jerusalém, são os apóstolos. Se reúnem com os anciãos, se reúnem os dois para tratar desse assunto. Eles vão debater bastante, mas o que é interessante é que no versículo 22, olha só o que está escrito aqui. Ó. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, e as versões da Bíblia mudam um pouquinho, mas todos estão dizendo a mesma coisa. Pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus para enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles enviaram a seguinte carta. Então eles mandam uma carta para os fiéis de Antioquia. E olha só, os apóstolos aqui, eles endereçam a carta junto dos anciãos, junto desses anciãos que eles escolheram para liderar as igrejas. Os apóstolos, nós, quem? Os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Versículo 24. Ficamos sabendo que alguns dos nossos cristãos, não mandados por nós, algumas versões trazem, sem ter recebido de nós semelhante incumbência, causaram entre vós perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, pois decidimos, o Espírito Santo e nós. Quem somos nós? Os apóstolos e os anciãos que eles haviam escolhido em Jerusalém. Não só os apóstolos. Eles, com o Espírito Santo, infalivelmente decidem isso aqui. Não vamos vos impor nenhum outro peso, além dessas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados, das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas, passai bem. Eles não falam aqui do sábado, eles não falam aqui da questão das imagens, eles não falam aqui de um monte de coisas que os judeus faziam, e agora eles decidem, em nome do Espírito Santo, com toda a autoridade, que essas coisas não eram mais necessárias. Não havia nenhuma escritura dizendo que essas coisas poderiam caducar. Nada dizendo isso. Mas os apóstolos, com autoridade, junto aos anciãos, eles não se separam dos anciãos. Eles dão essa autoridade para os anciãos. Por quê? Porque eles eram muito espertos? Porque eles tinham estudado muito? Não. Porque eles têm a imposição das mãos dos apóstolos e por isso eles têm a garantia do Espírito Santo para fazer as decisões corretas que Deus quer para nós. Okay. Então a Igreja Católica segue essa sucessão apostólica, como nós vemos aqui na Bíblia, está aqui testificando. Eu queria saber do Lucas, quem é que autoriza esse corpo de teólogos da sua igreja a fazer as interpretações da Escritura, discernir quais são as Escrituras sagradas ou não, e discernir quais tradições são baseadas nela ou não? Ok, vamos lá. Lucas. Tá, então vamos lá. Você está dizendo que Paulo então tinha uma doutrina secreta que não está na Bíblia e que essa doutrina é a tradição da sua igreja? Não, que eu estou dizendo que São Paulo traz algo que os judeus não tinham. Ele traz a boa nova, é uma novidade. Não, o que Paulo está falando é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é a boa nova. Isso a gente concorda. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Não tem nenhuma tradição gnóstica secreta que Paulo, Pedro, João passou por fora, porque isso aí é uma adaptação. Mas essa é a pregação deles aqui. Então, calma aí, eu não deixei de interromper agora, não vou poder deixar você interromper. Conclui, Lucas. Não, a gente vai começar aqui. Não, se vocês quiserem bater o papo, para mim não tem problema. Não, mas assim, não existe... Ele me perguntou uma coisa. Essa ideia que a Igreja Católica desenvolveu durante a Idade Média de uma tradição oral, ela pega isso também desse modelo judaico, que Moisés transmitiu a Josué uma tradição oral e que isso nunca foi escrito e chegou até o tempo do judaísmo rabínico, né, com mais de 600 prescrições. O que Jesus Cristo vem fazer é realmente derrubar essa lei oral dos fariseus e derrubar essa lei oral do judaísmo rabínico, mostrando que isso não tinha a ver com Deuteronômio, não tinha a ver com os profetas, não tinha a ver com os salmos. A Igreja Católica, na Idade Média, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai criar diversas prescrições, diversas regras que você vai ter que obedecer, que não estão nas Escrituras, tá? E ela vai dizer, você tem que obedecer porque isso é a tradição.
Mas você não tem essa tradição, nem na Bíblia, porque elas são sempre contrárias à palavra de Deus, e você também não tem na história. Então é uma tradição que você não consegue provar, né? Se eu te perguntar aí qual é essa tradição, você pode anotar aí para mim, depois me responder qual é a tradição apostólica que Paulo, ou João, ou Pedro transmitiu. Quero uma, né? E mostrar se isso aí permanece até hoje. Agora, sobre essa questão do concílio de Antioquia, do concílio de Jerusalém, Atos 15, né? Agora vamos ver lá Gálatas 2, de 11 a 14. Gálatas 2, de 11 a 14, diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, seu papa, de acordo com a sua doutrina, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Paulo está ensinando que essa tradição que foi acordada no concílio de Antioquia vai contra o evangelho, porque ensinava a separação das mesas. Se você fosse um judeu helênico, você não era o irmão de um judeu da terra. Se você fosse um judeu helênico, você não deveria comungar junto. Se você fosse gentio, de jeito nenhum. O que o concílio de Antioquia decide é literalmente manter para os gentios e para os judeus helênicos as prescrições que um estrangeiro deveria viver em Israel. Paulo quebra isso tudo, ele fala, não, Jesus Cristo ensinou que nele todos são um. Homens, mulheres, judeus, gentios, escravos, livres, não existe separação das mesas. Portanto, as prescrições do concílio de Antioquia não devem ser obedecidas porque vão contra o Espírito Santo. E aí Paulo fala contra isso também. Paulo ensina, né, na Bíblia contra isso, lá em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 25, o Concílio de Jerusalém decide o quê? Que você tem que se afastar de carne sacrificada, de carne sufocada, de carne com sangue. Tá? Porque isso é aquilo que um estrangeiro deve viver dentro de Israel. Ou seja, o Concílio de Jerusalém só está mantendo o judaísmo. Né? Está vivendo literalmente o que a gente chama de judeu-cristianismo e não de fé. E aí o que ele diz? Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela há existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, como que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo da consciência. Mas se alguém disser, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não como. E aí você pode continuar lendo aí até o versículo 30. Ou seja, existe uma tensão aí entre Jesus, o Evangelho, a revelação de Deus, e literalmente a tradição judaica. E o que Paulo está mostrando é exatamente isso. O Evangelho, a revelação de Cristo é superior. Agora eu quero continuar lendo aqui. João 14, você perguntou assim, quem é a autoridade que nos faz distinguir qual é o texto certo, qual é o texto errado? Quem é que ensina um crente protestante, um crente evangélico, um crente neopentecostal a verdade? Então vamos lá, abrir em João 14, 26. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Então, a nossa autoridade, na verdade, não é a minha capacidade humana, a minha intelectualidade humana. A minha autoridade é, no momento que eu criei e no momento que eu tenho o Espírito Santo fará me recordar de todas as coisas. E é exatamente isso que Paulo fala. Deixa eu só pegar que eu anotei aqui no meu celular. Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, vamos voltar lá em Gálatas, já que você falou que é uma tradição que vem dos apóstolos. E Gálatas, capítulo 1,
versículo 11. Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 11 o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aí vamos para o 16. Para revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne e o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei para Damasco, depois de 3 anos, enfim. Ou seja, o que Jesus ensinou é que o Espírito Santo, tá? Ele é o diretor da igreja, não é o magistério. O Espírito Santo é aquele que, no momento de ignorância, como acontece hoje, assim, muita gente hoje se converte no Irã, na China, na África, através de um programa de rádio, através de um folheto evangelístico. O que mais acontece hoje no campo missionário, o que mais acontece hoje talvez aqui no Brasil, né, entre as pessoas ignorantes, pobres, analfabetizadas, elas ouvem uma palavra, ouvem uma pregação, escutam alguma coisa, escutam alguma música. O Espírito Santo toca o coração dessas pessoas e ele começa a obra de conversão. Então você tem igrejas inteiras na China, você tem igrejas inteiras no Irã, você tem igrejas inteiras nos países árabes que recebem o evangelho de alguma forma, seja rádio, panfleto, uma mensagem na internet, e ali começam a viver o verdadeiro evangelho porque o Espírito Santo ensina a elas. Então, mesmo eu falei que o protestante ele tem, né, seu corpo de pensamentos, de intelectuais, de sistemática, mas o evangélico, mesmo eu não concordando nessa nuda escritura evangélica, mesmo assim o evangélico cristão com a Bíblia, ele tem o Espírito Santo. Okay. Né? E o evangélico com a igreja em si, você tem onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente deles. Mas eu queria responder algumas coisas aqui que ele falou. Talvez a gente possa fazer uma pausinha para eu responder algumas também, senão vai ter bastante coisa. Pode ser? Não, deixa só porque aí fica solto. E aí é outro. Não, mas é de uma coisa que você falou. Tá. Porque o debate diz assim, o que quer dizer no original? E aí isso afasta a Bíblia do povo. Quem está trazendo a Bíblia para o povo já há 500 anos é a Reforma Protestante, traduzindo para todas as línguas, porque era proibido veementemente outra versão, a não ser a Vulgata, autorizada a partir do Concílio de Trento. Então, quem tem traduzido a Bíblia, levado a Bíblia, explicado a Bíblia, ensinado a teologia, inclusive todos vocês aí que se dizem evangélicos, vocês aprenderam a Bíblia numa igreja evangélica, vocês leram a Bíblia numa igreja evangélica, vocês estudaram teologia num seminário evangélico, porque o cerne da Reforma Protestante é ensinar a Bíblia para o povo. Aliás, a pedagogia surgiu com a Reforma Protestante, a exegese hermenêutica que a gente tem hoje, a filologia e todas as ciências literárias surgem dos reformadores protestantes na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra, tentando traduzir a Bíblia para o povo. As próprias línguas atuais, né, o alemão atual, o português atual, tudo isso tem a ver com uma tradução da Bíblia para o povo. Então, quem mais tem se dedicado há 500 anos a ensinar e levar a Bíblia para o mundo inteiro é a igreja evangélica ou a igreja protestante. Inclusive, a gente estava no congresso da SBB, só mês passado foram mais 40 idiomas que receberam a Bíblia na África. Ok. Esse primeiro ponto. Segundo... Eu vou passar... Acho que o seu tempo já está bom, Lucas. Se você puder, salva aí onde você parou. E eu vou passar aqui para o Ariel. Deixa eu só dar uma palavra para o pessoal do chat. O Ariel trouxe bastante católicos aqui para acompanhar o debate, isso é muito legal. E vou pedir, tanto aos católicos quanto evangélicos, então, os católicos, por exemplo, estão dizendo que eu estou sendo parcial. Eu estou sendo parcial? Não tá. Agora vai passar para mim a palavra. Então, mas eu estou tentando fazer... Estão dizendo que está 2 contra 1. Deixa eu falar para os católicos, então. Na minha fala, eu vou começar falando para eles. Então, eu só vou pedir para tanto os evangélicos quanto os católicos que o debate que é entre os dois, né? Então, não precisa ficar com falta de cortesia entre vocês aí dentro do chat. Que é natural, né? O pessoal se exalta lá nos comentários, né? Fica dizendo essas coisas. Mas, enfim, primeiro eu queria tranquilizar os católicos, dizendo que eu fui super bem recebido aqui. Primeiro eu cheguei atrasado, né? Eu vim de longe, peguei 4 horas de trânsito, menina gritando, né? Eu tenho uma filha de 3 meses.
então tinha que parar, enfim. E me receberam mesmo assim, então agradeço isso. Me deram papel, água, caneta aqui, então tá tudo bem. E não é necessário apelar para nada para que a gente ganhe um debate. Nós temos as Sagradas Escrituras e com elas nós já conseguimos provar a autoridade do magistério e da tradição. A fala é sua, então, agora. Então vamos lá. Eu queria primeiro começar respondendo uma coisa que o Lucas trouxe, sobre assim, que tradição não está na Bíblia? Primeiro eu queria dizer que, como o corpo e a alma não podem se separar, a Bíblia e a tradição não se separam também. O magistério também não se separa da tradição e da Bíblia. Os três têm uma união como o nosso espírito tem com o nosso corpo. Se a gente separa, os dois morrem, porque a gente não tem o magistério para dizer quais são as tradições e os livros que são canônicos. E se o magistério se afasta da escritura e da tradição, ele passa a ser uma loucura, porque ele não está seguindo a tradição apostólica. Então, primeiro que tudo que nós cremos na Igreja Católica aparece na Bíblia, mesmo que de uma forma velada. Tudo tem alguma base. É o que alguns protestantes citam alguns textos dos padres da Igreja, dizendo isso, né, que a Escritura já vai ser o nosso critério. Por quê? Porque é uma doutrina da suficiência material, ou seja, ela tem ali tudo que acontece na Igreja, tudo que nós acreditamos, mas é necessário o magistério e a tradição para que a gente entenda perfeitamente. Mas ainda assim, tem alguns exemplos. Você pediu um específico, eu vou trazer aqui. É na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Peço que todo mundo aí em casa pegue sua Bíblia agora. 1 Coríntios, capítulo 11. São Paulo está começando a fazer aquela separação do sacrifício da missa da ceia pascal judaica. Os ritos dos judeus até hoje, em Israel eu pude ver isso de perto e é muito bonito. Participei inclusive de uma ceia de Rosh Hashanah, do Ano Novo, muito bonita, bem simbólica. Então a liturgia deles está misturada com a refeição. A família inteira senta lá, inclusive eles trocam de roupa antes de sentar na mesa, até os mais seculares mesmo, né, que eram os meus amigos lá. Então eles sentam, tal, fazem a sua liturgia junto com a leitura das escrituras e das tradições que os judeus têm. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a gente vê que São Paulo começou a fazer uma separação. Falou, olha só, você come em casa e vamos fazer só a parte mesmo da palavra, da oração, unidos na igreja? Porque começou a ter uma confusão de que cada um levava a sua merendinha. Então um levava uma comida melhor, outro levava uma comida pior. Ficava uma situação meio chata, né? Então o que ele fez foi separar, os apóstolos separaram então a missa, né, a reunião da partilha do pão, da ceia, né, como vocês chamam, do restante da ceia mesmo, né, onde a pessoa se alimentaria. Mas olha só o que ele diz aqui no versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a vossa condenação. Quanto ao resto, ordenarei quando chegar aí entre vós. E algo que é impressionante é que a liturgia da missa é a mesma em várias partes do mundo. É claro que tem variações, né? Até porque no início não era uma liturgia escrita especificamente. Mas a estrutura da missa ela é a mesma da Índia até a Espanha, da Etiópia até a Turquia. Então todas as igrejas ortodoxas, igrejas católicas, seguiram aquela estrutura, né, da leitura das escrituras, do ofertório, da consagração do pão e do vinho e da comunhão. Isso mostra que os apóstolos ensinaram como fazer o sacrifício da missa, e isso não está escrito especificamente na Bíblia. Inclusive o que está escrito na Bíblia é: quanto ao resto vos ordenarei quando chegar aí entre vós. Ainda assim, como eu disse, é inseparável a Bíblia da tradição e do magistério, porque logo antes ele já estava falando coisas aqui que eu posso usar para mostrar por que nós fazemos a Santa Missa separado da refeição, por que a gente não segue igual aos judeus. Então a Bíblia fala e a tradição oral também, as duas se complementam, essa é a primeira coisa. Depois você trouxe aqui o tema da infalibilidade papal que teria caído, né? Que São Pedro, ele, em Gálatas 2, ele senta com os judeus e não quer sentar com os pagãos. Agora o que eu te pergunto é, São Pedro, ele ensinou isso? Ele ensinou que os judeus tinham que se separar daqueles cristãos que vieram do paganismo? Não, porque a infalibilidade papal não é uma infalibilidade que ele é um santo, sabe, que ele é a melhor pessoa do mundo. Os papas podem ir para o inferno. Então não é infalibilidade. Os bispos podem ir para o inferno. Mas o que eles não podem errar em comunhão com o Papa é a doutrina. E como nós vimos em Atos dos Apóstolos 15, a doutrina que Pedro foi o primeiro apóstolo a levantar no Concílio de Jerusalém. Inclusive se chamou de Concílio de Antioquia, não sei se confundiu ou se você acredita que foi em Antioquia. Porque não, falei Concílio de Jerusalém depois. Tá, beleza, tudo bem. Tem um artigo então, sobre tudo bem. Então o Concílio de Jerusalém, São Pedro é o primeiro a levantar para dizer que os pagãos são iguais aos judeus. Então quando ele prega a doutrina, ele é infalível. Por quê?
porque não é a carne e o sangue que revelam isso para ele, mas o Pai que está nos céus, como diz lá Mateus 16, é o Espírito Santo. E até em Mateus 16, que é tão citado pelos apologetas católicos, né? Inclusive eu, logo depois Pedro diz assim, quando Jesus diz que ele vai morrer e ressuscitar, Pedro fala, vem cá, não, que morrer? Para com essa história de morrer. E Jesus diz assim, né, afasta-te de mim, Satanás. Porque isso que você está dizendo não é de Deus, mas do demônio, né, mas dos homens. Então assim, o Papa ele pode errar em moral. Ele pode errar quando ele dá uma entrevista. Agora, o que não pode acontecer é o Papa se juntar com os bispos, como os apóstolos se juntaram com os anciãos em Jerusalém, e errar num concílio. Inclusive, os protestantes históricos, né, como você, aceitam as decisões dos primeiros concílios como infalíveis, acredito. Né? Por exemplo, essa aqui do Concílio de Jerusalém. Na verdade, Concílio de Jerusalém é só um nome que foi criado depois. Não existe Concílio em Jerusalém, porque a gente está vendo ali uma reunião sinagogal. Acho que meu... Não tá desligado? Não. Aumenta um pouquinho só aí. Pode falar. O que a gente tem em Jerusalém é uma reunião sinagogal, né? Você tem os presbíteros ali, né? Os anciãos da sinagoga reunidos, e as decisões que eles tomaram não valeram para as igrejas paulinas, para as igrejas cristãs no geral que a gente vai ter. Exatamente. As igrejas não mantêm a separação das mesas, as igrejas não mantêm a não prática de você pode comer carne sacrificada, eu mostrei isso aqui. As igrejas, elas não reconhecem uma submissão dos gentios aos judeus. Mas ninguém reconhece, nem Pedro. Sim, ali o que Pedro fala é, irmãos, os gentios podem ser salvos, vocês sabiam? Que há 10, sei lá quantos anos atrás, eu tive uma experiência e o Espírito Santo desceu sobre um gentio. E o que Paulo está falando é, aqueles homens lá em Jerusalém, aqui em Gálatas, né? Paulo um pouquinho ácido, na minha opinião, eles estão vivendo o judaísmo, eles não estão vivendo o evangelho pleno. E aí ele é obrigado a falar que a autoridade dele não vem de Pedro e não vem dos apóstolos, a autoridade dele vem pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, eu queria voltar nesse ponto. E outra coisa, não posso voltar aqui, que é só para confirmar com você se eu tinha entendido certo. Deixa eu só... Não sei, você quer estabelecer temporalidade, então? Não, falta um pouco, algumas outras coisas que ele falou aqui, só terminar. Você quer estabelecer temporalidade? Eu prefiro, senão eu perco... Tem como colocar relógio aí? O meu nexo de... Não, deixa eu terminar pelo menos o raciocínio. Porque quando eu tô no raciocínio... É difícil mesmo. Mas então... Se eu te interrompi também, desculpa. Tô tranquilo, então. O que eu tô dizendo aqui é, São Pedro ele não ensinou que os judeus tinham que sentar separados dos gentios. Mas só que o ele fez isso. Ensinou. Isso, então, o que eu estou dizendo aqui, os bispos com o Papa são como esse concílio em Atos 15. É claro que eles não chamaram de concílio, porque as palavras vão mudando. Inclusive, a gente está falando português aqui, lá eles falavam outra língua. Então, as palavras mudam ao longo do tempo. Mas a realidade é a mesma. São os apóstolos e anciãos decidindo em nome do Espírito Santo. Mas decidiu coisa que a igreja não seguiu, é isso que eu estou falando. Inclusive, você comentou que eles estão decidindo coisas que já estavam na lei, porque o estrangeiro em Jerusalém já tinha que seguir essas leis, né? Só que existe uma outra lei, que é a do estrangeiro precisar guardar o sábado, quando está em Jerusalém, quando está na Terra Santa. E nesse concílio, eles não falam que os estrangeiros precisam seguir o sábado. Sim, mas isso estava implícito. Tanto é que a igreja em Jerusalém, a igreja do século mas o que eu tô ela trazendo... guarda o sábado, até as 6 horas de sábado, ela guarda o Shabá, e depois ela guarda o domingo, né? a partir das 6. Tudo bem, e depois aos poucos foi largando isso, como também largou... E as igrejas paulinas falam, vocês gentios não precisam guardar o sábado, vocês não precisam seguir o concílio mas não é só os gentios, esse que é o importante, né? Não são só os gentios. Eles guardam o Shabá, tá? Tudo bem, mas isso que eu estou dizendo, você sabe. O que nós sabemos é que hoje, todos nós cristãos, muitos de nós descendentes de judeus, porque ao longo da história teve vários judeus que se converteram, inclusive nessa época, é uma coisa que os judeus não gostam de falar, né? Mas, por exemplo, onde estão os saduceus? Todos viraram fariseus? Não, muitos se converteram para o cristianismo. Então, assim, muitos se converteram, foram pelas cidades todas e deixaram de seguir essas leis. Ou seja, essa decisão que inicialmente aqui nesse concílio era só para os pagãos que estavam entrando no cristianismo, passou depois a valer em outras decisões do magistério, ou seja, dos apóstolos e seus sucessores, passou a valer também para aqueles judeus que vinham, que se convertiam. Então, eles também deixaram de seguir essas coisas e não está em lugar nenhum do Antigo Testamento que eles deveriam deixar, mas os apóstolos ensinam isso. Porque Jesus inclusive tem uma passagem que ele manda... Lei, né? Jesus é a revelação. Vou passar aqui pro Gesta. Deixa eu só terminar mais uma coisinha também. Mas de coisinha em coisinha vai demorar bastante. Mas o Lucas falou mais que eu. Você acha que sim? Mais uma ideia, então. Eu tinha várias, vou fazer só mais uma. Então, vai. Em João 14, você diz que... quem são os nossos aqui, aqueles que podem interpretar a Bíblia, né? Você chamou de teólogos autorizados, né? E aí você disse que esses teólogos autorizados... Primeiro você disse que são alguns teólogos autorizados, não é qualquer um. Agora você disse que são todos...
Porque em João 14, Jesus fala que o Espírito Santo vos recordará todas as coisas. Não criei essa contradição no que eu falei. Calma, mas você acabou criando sem perceber. Eu já vou te dar a palavra. Deixa eu concluir. Vou te dar a palavra. Só que uma coisa aqui que a gente tem que reparar é que Jesus, nesse momento, estava no cenáculo a partir de João 13. Ele não estava falando isso para as multidões que seguiam ele. Ele estava falando isso para os seus 12 apóstolos, que estavam ali reunidos com ele na última ceia. Então o Espírito Santo os recordará todas as coisas na pessoa dos apóstolos e nos seus sucessores. Por que nos seus sucessores? Porque ele também diz nesse contexto, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele fala isso para os apóstolos e os apóstolos morreram. Então isso passou para quem? Para os anciãos e para os seus sucessores. Ok, vamos lá. Isso, e a última coisa é... Não, aí já tá bom, né? Se todos fossem inspirados, por que há tanta divisão entre as doutrinas diferentes protestantes? Por exemplo, você é batista, só se batiza adultos. Mas os presbiterianos batizam crianças. Então por que tantos, né? Okay. Com tantas doutrinas diferentes, se o Espírito Santo inspira a todos? Lucas. Desculpa aí passar... Porque eu estava com a cabeça em outro lugar, mas vou começar aqui. Assim como a gente tem tantas doutrinas diferentes no meio protestante, a gente tem tantas variações de doutrinas no meio da Igreja Católica. Porque durante 1000 anos de Igreja Católica, que eu acredito que a Igreja Católica ela surge no século VI, na Idade Média, então durante 1500 anos de Igreja Católica, a gente tem toneladas de citações, de encíclicas, de bulas, de teólogos dizendo coisas completamente diferentes e discordantes entre si. É por isso que os reformadores vão falar, não dá para confiar numa ideia que existe uma tradição pura, um magistério puro sendo passado, porque tudo se contradiz, né? Então, a gente tem, no protestantismo, pelo menos aí 4 variações doutrinárias, né? 4 igrejas protestantes que surgem na Reforma, 4 modelos. Agora, se eu for pegar toda a história da Igreja Católica, de todas as contradições, vai ser muito maior até que talvez do que das doutrinas evangélicas e dos neopentecostalismo que tem por aí. Eu posso dar aqui umas 100 citações, mas eu não tenho tempo. Mas eu queria falar outra coisa. Você não pode afirmar, e aí estou falando historicamente, que o sacrifício da missa é igual em todo mundo. Primeiro, que só tem ideia de missa na Igreja Católica. A ideia é que Jesus Cristo está sendo crucificado de novo, está morrendo na cruz de novo, o sacrifício está sendo renovado, não está nas igrejas orientais, não está nos ortodoxos. Segundo, na igreja antiga, a missa não tinha nada a ver com esse modelo sacerdotal inspirado no Antigo Testamento e no culto ao imperador que a Igreja Católica pratica hoje. Então, ler o que Paulo e o Ariel mostrou aí em 1 Coríntios 14 e ver o que qualquer igreja católica, ortodoxa oriental faz e vai contando as diferenças. Primeiro, que você tem um sacerdote ali que oferece o pão como se tivesse um sumo sacerdote imolando Jesus ali. Vê se isso tem no Antigo Testamento. Agora vamos para o século I, II, III, ver nas igrejas antigas se a estrutura do culto era igual. Primeiro, não existia culto público com Eucaristia, igual a Igreja Católica pratica, né? Você tinha um culto que era uma leitura extensa da palavra, leitura, exortação, oração, louvor, que todos participavam. Na Igreja Católica não pode, só pode... Aliás, durante séculos, né, só poderia participar o clero ordenado. Depois do Vaticano II, que a gente vai ter então essa abertura, então a Igreja Católica mudou a missa várias vezes, né? A própria ideia de missa é uma ideia do Concílio de Trento. Existe repercussões nisso durante a Idade Média, mas é só o Concílio de Trento que vai basilar, né, a doutrina que vocês têm hoje, que vocês tinham, né, porque o Concílio Vaticano II mudou a missa e agora a gente tem a missa no vernáculo, a Vulgata não é mais a única versão autorizada, tanto é que você tem Bíblias católicas ecumênicas, Bíblias, traduções que não são da Vulgata, que são dos textos críticos. Então tudo isso a gente vê que a Igreja Católica está mudando e no meu caso aqui eu estava lendo a Dei Verbum, né, sobre a palavra de Deus e vi ali Calbart o tempo todo, né? Aliás, se a gente pegar as encíclicas depois do Vaticano II, é a neo-ortodoxia purinha. É Calbart, a gente vê Oscar Cumann, a gente vê o protestantismo neo-ortodoxo europeu sendo pregado e ensinado pela Igreja Católica nas encíclicas. Então isso é muito bom. Eu acho que talvez o ponto de diálogo que a gente deva ter, Ariel, não é mostrar que a Igreja evangélica não segue nenhuma tradição, a Igreja Católica segue, que ambas são
coisas opostas, mas que a Igreja Católica ela tem introduzido desde o Vaticano II doutrinas protestantes, escatologia. Aliás, Calbart foi convidado para falar sobre eclesiologia, que eu acho até ousado nisso no Vaticano II, só que ele estava doente, não foi, mas você tem outros protestantes lá. E o Congar, o Ratzinger, trazendo essas doutrinas protestantes para o concílio. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem tantas doutrinas, essas doutrinas hoje estão fazendo parte da Igreja Católica. Né? Segundo ponto, Jesus quando Jesus, e aí talvez seja uma questão mais bíblica, teológica, quando Jesus elege os 12 apóstolos, esses 12 apóstolos são os sucessores, os representantes de cada tribo de Israel. Então o que Jesus está fazendo é cumprir todas as profecias messiânicas que todas as tribos de Israel seriam alcançadas por Cristo, alcançadas pela salvação, alcançadas pelo novo reino. Tá? Só que quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê que tem o cargo que também é utilizado o nome de apóstolo. E aí Apolo é chamado de apóstolo, Priscila é chamada de apóstolo, Áquila é chamada de apóstolo, o próprio Paulo se intitula apóstolo sem ter recebido imposição da mão de ninguém. E esses homens, eles que não receberam imposição da mão de nenhum dos 12, ou melhor, de nenhum dos 11, esses estão levando o evangelho. Então, essa sucessão apostólica, ela é uma doutrina que no século III foi muito importante para combater o gnosticismo, para combater inclusive o judeu-cristianismo, porque os cristãos de Jerusalém continuavam a existir, dizendo inclusive que o verdadeiro apóstolo não é Pedro, é Tiago. Então a tradição jerusalemita carregou isso até o século IV, que na verdade o cabeça não era Pedro, era Tiago. Inclusive João Crisóstomo fala isso, né? Que Pedro não é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Né? A rocha é a verdade, que Pedro abandonou dessa verdade, e Tiago agora... depois essa tradição vai sendo dissipada, porque não casa. Então, a tradição apostólica, que é dita passada de apóstolo e pastor, isso aí é real, isso nunca aconteceu. Você tem realmente pessoas comuns, pregadores, chamados missionários, apóstolos, que vão pregando o evangelho pelo mundo inteiro. E depois, com a construção histórica, o desenvolvimento do cristianismo, quando chegar no século IV, pós-concílio de Nicéia, o que vai acontecer? Todas as igrejas que estiverem dentro do Império Romano vão ter que se submeter a um bispo. E esse bispo já vai ter criado uma própria sucessão apostólica. Essa sucessão apostólica que a Igreja Católica tem hoje, que remonta ao Papa Leão XIV, ao Papa a Pedro, que nunca foi Papa, nunca foi bispo, ele era presbítero, né? Nunca foi líder da Igreja de Roma. Pedro circulou mais ali na Ásia. Você tem mais de 35 antipapas. Né? 35 discordâncias. Inclusive, uma das bases da tradição apostólica, aquele que tem hoje ditado o livro Tradição Apostólica, que é o Hipólito de Roma, ele também é um antipapa. Né? Você tem diversos cismas em Roma de papas modalistas que foram reconhecidos como papas e papas trinitarianos que foram expulsos e colocados como antipapas. Então, se a gente pega essa... E o que eu estou falando, gente, só para fazer um editorial aqui, eu não estou, por mais que pareça, atacando a Igreja Católica Apostólica Romana hoje. Eu escrevo com professores católicos, doutores em teologia, em história da igreja, eu atuo, trabalho com eles, e a gente está tranquilamente. O que eu ataco é esse radical tradicionalismo, que a gente vê esses influencers de internet utilizando textos do século XIX, principalmente textos desses cismáticos católicos franceses, que inclusive tem ordens aqui no Brasil, e que eles querem viver uma igreja católica que não existe mais. Né? Eles querem viver uma seita, inclusive deles são seitas, né? Muitos deles. Vocês veem aí os escândalos aí da Dom Bosco, enfim. E aí, esse jovenzinho que se acha católico, que se acha o último cruzado, ele pega dos piores para defender a fé católica. Só que a fé católica hoje, como eu falei, gente, cada vez mais a gente tem essa introdução, ou melhor, essa comunhão doutrinária com o protestantismo. Eu vou passar para o Ariel, mas depois eu quero voltar aqui com um documento católico
escrito entre o magistério e a igreja metodista, falando exatamente sobre o papel da tradição. Ok. Então, antes de passar para o Ariel, a gente vai passar do horário, por conta de começamos atrasado, vou passar um pouquinho do horário. Aumenta mais um pouquinho de novo, por favor. A gente tem o quê? Mais uma hora? Ótimo. A FTB, hoje é dia dos professores, e a FTB, que mantém esse programa, tem uma oportunidade para você. Se você quer se formar em teologia, o curso pleno em teologia, a formação plena, são três níveis: fundamental, intermediário e avançado em teologia. Os 3 livros estão aqui. Esse aqui é o livro do fundamental, esse aqui é o do nível intermediário, e esse último aqui é o nível avançado em teologia. Esses 3 níveis aqui, você vai estudar 48 meses, são 4 anos, são 8 semestres, pagando apenas 12 mensalidades. Você vai estudar 48 meses, pagando 12, fica 3 anos sem pagar nada, com toda a assistência da faculdade. Para alcançar essa oportunidade, você pode clicar no link que está disponível aqui no chat, deve estar fixado no chat, ou em algum lugar aqui do chat, ou clicar no link que está disponível na descrição do vídeo desse debate. Então é só clicar para participar dessa oportunidade. Quando você faz a inscrição, você recebe essa caixa com todo o material didático, e não tem pegadinha nem letrinhas miúdas no que eu estou falando, tá? Você vai pagar R$ 149,00 apenas, só durante os 2 primeiros semestres, depois não tem que pagar mais nada, e você tem plantão tira dúvidas, mentoria teológica, tutoria com professor, acesso à plataforma, tudo disponível para você, e você paga só 12 mensalidades. Para fazer a inscrição, link na descrição do vídeo, e link também para quem está no ao vivo, fixado aqui no chat. Volto aqui com o Ariel. Vamos lá, Ariel, tá contigo. E depois a gente vai para o intervalo, tá? Porque como eu comecei com o Lucas, eu vou terminar com o Ariel. Tá bom. E aí a gente vai para o segundo bloco. Muito bem, então são muitas coisas para falar, né? Mas vou escolher algumas. A primeira coisa é uma coisa que o Lucas tinha comentado antes, né? De que tem igrejas aí no mundo inteiro que aparecem da pessoa ouvir no rádio, né? De ver alguma coisa na internet. Então que não seria necessário uma igreja institucional para que eles fossem cristãos, né? E realmente esse fenômeno sempre aconteceu desde a época dos apóstolos. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João, que é o que ele ouviu, né? O que ele recebeu, ele ouviu. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Querendo passar para cá, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que, pela graça, haviam abraçado a fé, pois ele refutava vigorosamente em público os judeus. Era um apologeta, né? Demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo recebe a palavra de Deus em partes, e ele precisa receber mais. Então, Priscila e Áquila o recebem para completar aquelas coisas que ele tinha ouvido. Então, Apolo ele é introduzido na doutrina completa, na palavra de Deus completa que os apóstolos ensinavam. E recebeu a imposição de mãos de uma mulher, né? E não para por aí. Aqui não está escrito que ele recebeu a imposição de mãos. Eu estou no que está escrito ele não na Bíblia. recebeu? Aqui. Não está aqui. Quem recebeu a imposição de mãos da mulher. O que Priscila e Apolo fizeram foi acolheram, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Cadê aqui a imposição? Mas você falou que você tinha a imposição de mão sendo passada a todos os apóstolos. E Apolo é apóstolo aqui? Exato. O que eu falei também é que a gente tem a tradição oral e a Escritura, que a Escritura mostra alguma coisa e que os apóstolos trazem mais. Por exemplo, o que aconteceu com os bereanos, né? Eles viram na Escritura que o Cristo realmente deveria sofrer e aceitaram a palavra oral de Paulo de que era Jesus. Isso não para por aqui, ó. Inclusive, para tirar sua dúvida agora, em Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo, como esses que estão aí na África, sei lá onde, como você comentou, que receberam uma parte da Boa Nova.
mas eles precisam receber tudo. Inclusive, aos olhos da Igreja Católica, como você disse, a gente vai discernindo isso melhor ao longo do tempo. Antigamente a gente tratava assim, herege e tal, e era aquela confusão toda. Desde o Concílio Vaticano II, a gente entende que os nossos irmãos separados, apesar de formalmente serem hereges, como vocês também pensam que eu sou, eles têm o batismo e estão repetindo aquelas coisas que eles receberam, como Apolo aqui, como esses aqui. E o que acontece então? Eles responderam, versículo 2, nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou, que batismo então recebestes? Eles responderam, o batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, então nesse relato nós temos aqui a aplicação do sacramento. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 12 homens. No sacramento hoje ninguém fala em língua nem profetiza, né? Porque esse texto aqui não é aplicável ao sacramento aqui. Na verdade, ele está falando com pessoas que não são cristãs. Eles receberam o batismo. Eles creem em João Batista como Messias. O que Paulo vai falar para eles é o Evangelho, que João Batista não é o Messias, que João Batista apontou para Jesus que é o Messias. O que Paulo está fazendo aqui é literalmente converter esse grupo. E agora, convertidos, eles vão ser batizados. Pode concluir. Eles não eram cristãos, eles não eram salvos. Okay. Aqui você não está falando de uma... E outra coisa... Não, olha só. Deixa eu concluir a minha ideia. Vamos lá, pode concluir. Calma aí. Deixa eu concluir a ideia. E o que ele diz aqui? Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé. Então esses aqui eram cristãos. Nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Então como é que eles eram cristãos? É como você disse, a pessoa que só ouve alguma coisa no rádio, sei lá o que, lá na África tal, e precisa receber. Em João Batista. Mas deixa eu completar. Vamos concluir. Igual Apolo cria em João Batista como Messias. Ele era o apóstolo de João Batista. Então, deixa eu completar a ideia. Desculpa. Tá bom. O que eu estou mostrando aqui é que tanto Apolo quanto esses precisaram receber a Boa Nova completa. Eles não tinham recebido. Eles precisavam ser introduzidos na estrutura da igreja. A propósito, você citou também a carta aos Gálatas, capítulo 2, e você foi citando uma passagem que eu gosto muito, mas infelizmente na melhor parte você disse, enfim, e não concluiu a passagem. Então eu queria que todos nós fôssemos aí para a carta aos Gálatas. Deixa eu só encontrar aqui, achei. Carta aos Gálatas, capítulo 2, que é o que você estava citando. E aí você fala, né, que São Paulo está explicando que ele não é um sucessor dos apóstolos, mas que ele é um apóstolo, ou seja, tudo que ele fala é palavra de Deus. Ele não está repetindo uma coisa que ele ouviu, ele está falando de Jesus Cristo com quem ele teve aquela experiência. Tudo que ele fala é palavra de Deus, inspirada. E aí o que ele diz no versículo 18 é que, apesar disso, dele ser um apóstolo que recebeu isso direto de Cristo, depois 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer a Cefas e fiquei com ele 15 dias. Então, o próprio São Paulo reconhece que ele precisava conhecer a Kefa, a Pedro. Kefa em aramaico, que quer dizer rocha, né? É o nome que Jesus deu para ele. E chamou ele de hipócrita. Chamou ele de hipócrita. Ele não vivia o evangelho. Tudo bem, mas é isso que ele está dizendo. Ele foi conhecer a rocha da igreja, que pode ser condenada. Não, a rocha da igreja não era Pedro. Deixa eu concluir a minha ideia. Vamos lá, conclui. Não, mas seja só mais... Não, correto no que você... Não, mas aí se ele... Assim, uma coisa é você defender a tradição da igreja, outra coisa é você deformar o texto bíblico. Não, então, olha só, você pode... O que você vai fazer, Lucas? Você vai anotar tudo que eu tô falando. Você falou que era 2, mas é o primeiro. É minha primeira vez em debate. Eu vou aprender a me segurar. É a primeira vez em debate, mas quem trabalha no mundo corporativo sabe que a gente debate o tempo inteiro, né? Então, estou me sentindo numa reunião de trabalho aqui. Então, você vai fazer o seguinte, sempre que eu falar alguma coisa e você discorda, anota. Eu tenho um monte de coisa anotada aqui, estou escolhendo quais que eu vou responder, porque infelizmente não dá tempo, mas eu fico aberto para voltar. Para falar todos. Sempre convidar. Exatamente, podemos. Muito bem, então essa era a primeira coisa. Esses que recebem a palavra precisam ser introduzidos na estrutura da igreja. É o que a gente vê em Atos 18 e em Gálatas 2. É Gálatas 1, tá? Gálatas 1, desculpa, né? Citei Gálatas 2, Gálatas 1. Sobre outro tema aqui que você colocou, que eu queria trazer, é sobre isso da imposição das mãos e sobre isso da sucessão apostólica não existir. Isso é uma coisa que foi mais posterior, né? Depois que já havia uma estrutura maior da igreja e tudo mais. Bem, então eu queria trazer com a Bíblia para todo mundo poder verificar em casa que essa prática de fato existia, que os apóstolos faziam assim. Primeiro nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. São Paulo,
está exortando ali o Timóteo, né? Bispo de Éfeso, seu protegido, né? Ele está exortando a Timóteo e com essa exortação ele exorta a todos os bispos da igreja até hoje e a todos nós que de algum modo somos também pastores, né? Porque nós também temos esse sacerdócio comum, como o Lucas trouxe. Olha só o que ele fala aqui no versículo 12. Ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Timóteo tem que procurar ter uma vida casta e santa. Então ele tem que se esforçar para isso. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti. Agora a gente vem para uma coisa que está nele, ele não precisa se esforçar para ter isso. O carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. O presbitério em São Paulo impõe as mãos sobre ele para que ele seja bispo. Ah, como é que você sabe que é São Paulo? Não está escrito isso aqui. Diz que foi a Assembleia. Bem, vamos então para a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha o que São Paulo diz para Timóteo. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. O dom que Timóteo tem não vem do seu esforço para ter uma vida moral, santa. Infelizmente, na história da igreja, temos tantos sacerdotes, tantos bispos, tantos papas, que quando a gente olha de fora, a gente não sabe o que passa no coração humano. Não vamos julgar como 1 Coríntios 4 ensina a gente, né? Uhum. Mas a gente pensa que eles vão ser condenados ao inferno. Mas ainda assim, eles têm um dom, um carisma irrevogável para pregar a palavra de Deus, para não errar nas questões doutrinais quando eles estão no corpo da igreja, que é Jesus Cristo. E não é só aqui. Se a gente for para o primeiro capítulo da carta a Tito, versículo 5, olha só o que São Paulo fala, logo depois dele fazer aquela introdução típica das cartas de São Paulo, que é Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo e tal. Olha o que ele diz no versículo 5. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e construíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Ele deixa Tito para organizar a igreja. A igreja é organizada e há a sucessão apostólica pela imposição das mãos. Capítulo 2, versículo 15. O que São Paulo diz aqui para Tito? É assim que deves falar, exortar e repreender com toda a autoridade. Que ninguém te despreze. Tito tem autoridade pelo carisma que foi imposto nele, pela imposição das mãos. E eu queria devolver a pergunta para o Lucas sobre os seus pastores, né? Eu não sei se você também é pastor, você não é pastor, né? Então, os seus pastores, ou eu achei bem interessante esse termo que você usou no início, né? Esses teólogos autorizados, de quem eles receberam a imposição das mãos e como isso chega até os apóstolos? Primeiro, a gente não tem nenhuma sucessão apostólica aí no que você está falando. Você está pegando uma ideia alienígena, a palavra, e está aplicando nela para tentar provar a sucessão apostólica. Por quê? Nenhuma igreja ela depende da... Vou melhorar aqui. Você não recebe o Espírito Santo de homens. Tá? O dom aqui que é designado para Tito, o dom aqui que é designado para Timóteo, o dom aqui que é designado para esses, eles vêm de presbíteros que não têm sucessão apostólica neles, no sentido de vierem de algum dos 12. Né? Nem Paulo ele se designa como sucessor de Pedro, de qualquer um. Isso tudo vai sendo criado, vai sendo construído pela Igreja Católica ao longo dos tempos. Né? Porque a gente precisava, no século III, fechar quem teria essa autoridade. Porque realmente no século III a gente tem muita heresia, muita judeu-cristianismo, gnosticismo para tudo quanto é lado, montanismo. Então a Igreja Católica ela vai... não a Igreja Católica, né? As igrejas antigas, as igrejas pré-episcopais, elas começam a tentar criar uma ordem hierárquica, que também não existia, porque você tinha mulheres presbíteras, você tinha diaconisas, e não tem como uma mulher, né, em que se encaixar nessa hierarquia pré-episcopal antiga. E só explicando o contexto histórico, a sucessão apostólica mesma, ela só consegue provar que tem algum apóstolo que vem só depois. Isso vai sendo construído só depois do século V. Aqui no Novo Testamento, tanto que ele falou de Apolo, tanto que ele falou daqueles outros que eram seguidores de João Batista, quanto que ele está falando aqui do Timóteo e do Tito, é a prática antiga, tá, de imposição de mãos para dons. Não é imposição de mãos para você criar papas, nem para criar bispos.
esses presbíteros, Paulo vai falar, né, que o que estava profetizado para Timóteo vem da avó dele, da avó e da mãe. Ou seja, essa autoridade espiritual quem dá não são os apóstolos, não são os presbíteros, é o Espírito Santo que escolhe. Se a gente quiser trabalhar aqui, eu posso citar muitos textos do Novo Testamento que fala dessa autoridade do Espírito Santo e não de um bispo ou de um apóstolo. Porque, assim, os versículos no Novo Testamento, eles falam de democracia, de tomar posições em comum, de votar. A própria palavra eclésia significa, né, uma assembleia democrática. E é o Espírito Santo que distribui dons. Tá? O Espírito Santo ele não coloca um dom especial, igual você está falando, de papado sobre Timóteo, ou de papado sobre Tito, ou de papado sobre Paulo. De maneira nenhuma. Todas as igrejas você vai ter a pessoa que é o diácono, que é o presbítero, que é o apóstolo, que é o profeta, que é o evangelista, que é o mestre. Você tem diversidade de dons. E o que acontece? Os cristãos eles se reuniam com seus presbíteros, eles oravam, eles impunham as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo escolhia em qual pessoa ia vamos botar assim, ganhar um dom específico. Então, o que Paulo está falando lembra que quando os presbíteros oraram, você foi designado para ser um episcopo. Lembra que quando sua avó e sua mãe profetizavam, você foi separado para o ministério no ventre da sua mãe. Isso é quase uma predestinação, né? Lembra que a igreja, né, ela decide as suas questões, mas quem ordena é o Espírito Santo. A grande questão aqui é que o Ariel está trazendo uma visão antiga da Igreja Católica, que talvez nem seja a visão hoje da Igreja Católica, que quem manda na igreja, quem ordena os dons, quem faz tudo, é o Espírito Santo, não são os homens. Não tem uma sucessão apostólica que vai ordenar, que vai distribuir. Imagina o Papa, chefe, cabeça da igreja, sei lá, vamos botar os papas aí do Renascimento. Ele tem o Espírito Santo e está transando com um adolescente, está transando com um sobrinho, está praticando sodomia, e aí esse homem tem o Espírito Santo dentro dele e passa para outro. Imagina um Alexandre VI, assassino, cruel, matador, dizer que ele recebeu o Espírito Santo, ele comprou todo o colégio cardinalato, que ele era um dos homens mais ricos da Espanha, e vai comprar todo o colégio cardinalato. Ele tinha um prostíbulo. Imagina o Espírito Santo dentro desse homem transando com todas aquelas prostitutas imundas de Roma lá, porque você tinha prostíbulos só para os bispos, prostíbulos só para os cardeais, e o Alexandre VI e outros vão fazer um prostíbulo de luxo só para eles. Aí esse homem, totalmente longe do evangelho, totalmente longe, que é o cabeça da igreja, ele vai passar o Espírito Santo para a imposição de mãos de outro na frente. Imagina esses papas que são assassinos, são matadores, são guerreiros, que fazem traições, um papa assassina o outro. Imagina o Espírito Santo passando de um em um, isso é quase blasfêmia, né? Então, você está literalmente dizendo que o Espírito Santo pode atuar em uma pessoa que não está salva, que já perdeu a salvação. Então, se você fala que o Papa... Lucas, tem como documentar todas essas... Tem, eu mostro. E ele tem razão. Ele tem razão nos fatos que ele está dizendo. O Papa era um perdulário, LGTV era um 4K. prostituto, era tudo isso? É o LGTV 4K, pra gente não ser... Isso aí é histórico. Aí depois a gente pode debater se isso tira imagina, autoridade. Então você confirma que isso é fato. De acordo com a doutrina católica, um LGTV 4K perde a salvação, vai para o inferno. Mas mesmo assim o Espírito Santo está nele para passar a autoridade papal pro da frente, né? Aliás, assassinato, né, cometer crimes, desde dos acordos doutrinários teológicos antigos, você é expulso da igreja, você é excomungado se você é um assassino. Isso está em Cipriano, isso está em Novaciano, isso está nos debates de Tertuliano, isso tá... E esses homens que perderam a salvação, que não são salvos e são cabeça da igreja, estão com o Espírito Santo dentro deles, passando para outros, porque tudo bem, era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados, serem ordenados novamente para o ministério, se é que há perdão para esse tipo de crime que eles cometem na Igreja Católica no século XII, XIII, XIV, XV, XVI.
Né? Então, você está dizendo que o Espírito Santo passa por pessoas não salvas, pessoas que estão no inferno, pessoas que foram para o inferno. Você falou isso aqui no início, e depois eles transmitem isso para outros, porque a igreja diz que sim. Ok. Vamos lá, tá com você, Ariel. E aí, não vamos ter intervalo então, vamos continuar direto. Né? Vamos embora. Pode Senão ser. não vai acabar. Então depois, já estamos com Falta fome no 20 e poucos almoço. minutos para acabar. Eu vou ter que ir no banheiro. Você quer pausar ou a gente continua agora? Você quer pausar? É que eu tenho que te ouvir, né? Tá, 5 minutinhos. Você quer pausar, então? Então, solta aquela propaganda lá da FTB e a gente volta já. Deixa eu só no banheiro. A gente vai voltar na segunda vez de novo com o Lucas, porque como eu sou evangélico, vou puxar, tô brincando. Tem que dar pra mim agora pra responder aqui, pô. Volta aqui com o Ariel, entendeu? Então, volta aqui pro Ariel. Ariel, o pessoal tá xingando muita gente aqui, cara, achando que você tá sendo aqui perseguido. Não, tal, gente, mais, pelo amor de Deus, né? Força aí. Vamos lá, tá com você. Manda aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. A primeira coisa aqui que você comentou, vou pela última, né? Que é que tá mais fresquinha, que é sobre um Papa que é pecador. Como é que a gente pode achar que ele tem realmente a presença do Espírito Santo? Que ele pode impor as mãos sobre os outros? Então vamos fazer uma coisa diferente agora. Vamos para a Bíblia, para o Antigo Testamento, porque as Escrituras sempre têm um sentido moral para nós. O Antigo Testamento não caiu. E vamos para 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7. O que acontece aqui? Nós temos o rei Saul, que era um rei parecido com esse Papa. Era um rei que não seguia a vontade de Deus. E o que acontece é que Davi tem várias oportunidades de matar a Saul e ele não o mata. Por quê? Porque ele respeita o carisma que está nele por causa do profeta Samuel. Vamos ler 1 Samuel 26, versículo 7. Davi e Abishai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo ali, com sua lança fincada no chão à cabeceira. A propósito, eu convido todos a lerem 1 Samuel, a lerem o profeta Jeremias, porque a nossa igreja, tanto a católica quanto os protestantes, os evangélicos, tem esquecido de que nós precisamos de salvação e que Deus salva o seu povo, não somos nós que salvamos a igreja. Então, 1 Samuel e o livro do profeta Jeremias. Mas vamos continuar lendo. Quem está se xingando na internet também está longe da salvação. Vamos ler aqui. Abishai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Posso cravá-lo em terra com uma só lançada sem precisar repetir. Mas Davi respondeu a Abishai: Não o mates, porque quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? E acrescentou: Pela vida do Senhor, só o Senhor deve feri-lo. Ele morrerá quando chegar a hora, ou tombará quando for a batalha. Mas o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Sim, a unção de Deus pode estar em alguém que é pecador. E nós, como nosso santo rei Davi, temos que respeitar essa graça que ele tem pela imposição das mãos. E eu vou unir a outra coisa que você trouxe aqui, que é sobre Timóteo ter essa autoridade por causa da mãe e da avó. Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, versículo 5 é: Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Ele poderia não ter essa fé, não é dela que está vindo essa fé. Claro que ele repetiu o ensinamento que ele recebeu da família. Mas o que nós temos no versículo 6, o carisma que tem nele é diferente. Por isso quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. É a imposição das mãos de São Paulo que dá autoridade para Timóteo. É isso que está escrito na Bíblia. Porque Timóteo é a propósito, deixa eu só terminar aqui. A propósito, eu trouxe várias citações aqui, tinha muitas outras para fazer, mostrando que a Bíblia testifica que há tradição oral e que há magistério pela imposição das mãos. Só que até agora, Lucas, você não trouxe nenhum versículo mostrando o sola escritura. E eu queria até já parar de falar aqui e devolver para você, para que agora você fundamente o sola escritura só com a escritura. Bom, vamos lá. Agora, nesse momento, vamos colocar lá o contador. Pode ser... Vamos falar menos tempo, né? Porque senão... É legal falar bastante tempo. É muito legal. Só que aí a pessoa usa muitos argumentos e aí a outra pessoa... É mais fácil você fazer várias perguntas do que trazer várias respostas, né? Então, eu vou pedir... Agora eu trouxe vários versículos aqui respondendo as perguntas do Lucas. Né? Sim, mas você também deixa várias perguntas. Aí ele também deixa várias perguntas, enfim. É que você eu vou deixar aí no tempo 3 minutos, pode ser? Você fala assim, o Ariel, e é até importante você... Peraí, coloca aí no tempo, vai valer 3 minutos. Coloca aí no tempo, por favor, vamos ver se a gente consegue.
Você joga... Vai. Tempo, maestro. Vai, começa a falar, ele vai soltar lá, eu acho. Você joga várias coisas e fala, eu ganhei. Tá aprovado. Não é assim, cara, debate. Então, responda. Assim, na verdade, pode ser até eu vou marcar assim aqui esse não tá rodando lá. Só que eu tô respondendo, só que no final você fala, não, porque eu ganhei. Parece que você tá jogando pra plateia pra fazer corte. Mas eu não falei em momento nenhum que eu ganhei. Eu tô pedindo pra você trazer versículos que mostram a sua doutrina. Mas eu tô trazendo uma porção de versículos. Vai, tá 3 minutos aqui marcando, eu mesmo vou marcar. Só, vai, Lucas. Tá, vamos começar pela última coisa que você falou, que um não salvo pode receber o Espírito Santo. Olha o que diz aqui 1 João 3, 4 a 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, em Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. É impossível, dentro da doutrina católica e dentro das escrituras, pós-Cristo, que um salvo... Tá, que um não salvo, né, que um pecador, que uma pessoa que está no inferno, ela receba o Espírito Santo. Então, todos esses papas que eu citei aqui, que eram pecadores, que eram sodomitas, que eram assassinos, que eram prostitutos cultuais, né, porque eles faziam prostituição cultural, trazia até cerimônias pagãs de gregos, eles não eram salvos, tá? Não viviam com Cristo e não receberam o Espírito Santo. A doutrina católica vai dizer o que está na Bíblia, né? Um salvo não pode receber. Então você, para dizer que sucessão apostólica é o Espírito Santo passando de papa para papa, você está indo contra a própria Bíblia, que você sabe que um salvo não pode ter o Espírito Santo, um não salvo, uma pessoa no inferno não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da salvação. E aqui em 1 João, aquele que vive pecando nunca conheceu a Jesus. Então esses papas aí que a gente citou, que a gente pode citar uma tonelada, não são salvos, não receberam o Espírito Santo e não transmitiram o Espírito Santo para outra pessoa. Você está pegando 2 debates aqui. O debate de Agostinho sobre se o presbítero que caiu, tá, em lápis na perseguição negou Jesus, se o batismo que ele fez depois continua valendo. Você está confundindo, né, esse debate agostiniano com o debate da sucessão apostólica. Então, aqui vocês, como eu tenho 3 minutos, olha no Novo Testamento inteiro se um não salvo, alguém que está no inferno, pode receber o Espírito Santo. Olha quem é que recebe o Espírito Santo. Olha quais são as características de um salvo. E olha se Deus vai dar um dom desse para uma pessoa totalmente perdida já aqui, que é o debate bíblico. Agora vamos para as questões que você falou. Sobre a sola escritura na Bíblia? Agora você tem 30 segundos só. 2 Timóteo 3,16. Assim... Jesus, ele fala, né? Vamos lá em Lucas. Aqui, 30 segundos. 15 segundos agora. Pode dar mais 2 minutos pra ele. Aquele relógio lá entrou depois. O meu aqui falta 10 segundos. Mas se então quiser, pode considerar o relógio da tela, se quiser. Não, vai considerar o meu aqui. Tá bom. Tá, deixa eu pegar. Tempo esgotado, maestro. Então vamos lá. Vou passar aqui para. Foi 3 minutos de relógio. Digo a verdade, agora, Mateus 5,18. Quanto existir céu e terra. Não, peraí, agora não. Vai funcionar o cronômetro, Varão? Porque eu coloquei pelo meu aqui. Vai? Então solta 3 minutos agora, tá com o Ariel. Bem, primeiro você não respondeu sobre Saul e Davi. Estou contando no meu de novo aqui. Vai. Não, respondi. Você está falando de Antigo Testamento. Caducou o Antigo Testamento? Sim, caducou em Cristo. Isso é doutrina da igreja. Jesus disse que veio cumprir a lei. Ele cumpriu, acabou. Agora em Cristo é uma nova criatura. Bem, essa não está mais valendo. Mas isso é doutrina da igreja católica. Então entendemos que a resposta do Lucas então é essa, né? Caducou o Antigo Testamento, não vale o que está escrito aqui. Muito bem. Não então é que não vale, é que tem outro tipo de prevalecência sobre a igreja. Após Cristo, tudo se faz novo. Fala os seus 3 minutos. Não, porque você inventa uma coisa que eu não falei. Isso aí é... Deixa pra lá. Olha só, talvez você queira dizer uma coisa e falou outra. Mas está gravado, depois você pode assistir e conferir se eu estou inventando alguma coisa ou se foi o que você falou. Mas vamos pegar então Mateus 16. Em que Mateus 16, Jesus diz aqui, versículo 17. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Ele tem revelação divina. Por isso eu te digo, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aí, logo em seguida, olha só o que acontece. Pedro, vamos pular para o versículo 22. Pedro, chamando à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que nunca te aconteça isso. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. E São Pedro também, na carta aos Gálatas, comete aquele pecado de segregar os fiéis. Mas ainda assim nós aceitamos a autoridade do bem-aventurado apóstolo Pedro. Ou seja, um pecador pode ter autoridade, porque o Espírito Santo vai fazer com que todo o seu ensinamento esteja de acordo com o que Deus quer que ele fale. Pecado para a morte? Da mesma forma que nós acreditamos que a Bíblia não tem erro, nós sabemos, como a própria Bíblia traz, eu dei vários versículos aqui, depois você retorne no debate, veja os versículos que eu trouxe. Nós também damos fé que o Espírito Santo conduz o seu magistério, aqueles que receberam a imposição das mãos, e conduz eles para dizerem quais são as escrituras sagradas e quais são as tradições corretas. Agora, uma coisa que me surpreendeu é que nesse tempo que você estava falando, você não trouxe ainda um versículo fundamentando só a Escritura. Você citou 2 Timóteo 14, Vou ter 3 minutos aqui para isso. Tudo bem. Você citou 2 Timóteo, que é inclusive um versículo que eu trouxe no início aqui do nosso debate. 2 Timóteo 3:16, exatamente, em que se diz aqui. Toda escritura é divinamente Toda escritura é divinamente, exatamente, mas eu quero trazer. É o 2 Timóteo, eu estava no primeiro aqui. 16. O que é dito aqui é: desde criança conhece as escrituras, elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que te conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus, como nós católicos também cremos. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, corrigir, para educar conforme a justiça. Onde aqui está dizendo que só a escritura tem isso? A propósito, se a gente for em 2 Timóteo capítulo 2, tem outro versículo aqui que traz sobre outras coisas que podem trazer para toda boa obra, que é aquela... quem estiver puro dessas faltas será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para toda boa obra. Isso não quer dizer que a moral exclui a Escritura. Como aquele versículo não quer dizer que a Escritura exclui o magistério e a tradição. Ok. 3 minutos agora para o professor Lucas. 1 Pedro 1, 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada para vocês. Hebreus 1, 1 a 3. Há muito tempo Deus falou por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia, a noite revela os outros dias. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sobre salvação, vamos pular. Isso aí, eu acho que, assim, já falei que é só escritura, não é esquece tudo. Só fica com a Bíblia. O problema é que isso não tá na a Bíblia é né? superior a tudo. A palavra de Deus é superior a tudo. Toda a Bíblia. Lê o Salmo 119 para você não ver se a palavra de Deus é superior a tudo. Né? Consequentemente, a fé vem se ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Tá? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês cheiem todos da plenitude de Deus. Isso é bom, agradável. Enfim, são vários. Agora vamos falar sobre salvação. Porque alguém chegar aqui, se dizer católico e dizer que uma pessoa que está no inferno recebe o Espírito Santo, eu acho complicado até para a fé católica. Tá? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino dos céus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Falei aqui uns 50 papas, né? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
É, bastante coisa aqui, se eu for ficar falando. E só para terminar, quando Jesus fala, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, não existe a ideia que Pedro é o sucessor ou a cabeça ou quem é a igreja construída. Essa fé pode ser, a gente pode fazer um debate sobre isso, ou a verdade, a confissão de Pedro, ou essa pedra pode ser a constituição de todo aquele grupo ali que se mantém. Aliás, a gente tem uns 40 pais da igreja que concordam comigo aqui, que Pedro não é a rocha sobre a qual a igreja é construída, mas aí daria outro debate. Okay. Mas o que eu quero só encerrar aqui falando é a Igreja Católica... mas aí acabou o tempo. Se você fosse só para encerrar a palavra, beleza, mas você vai entrar no outro argumento, né? Não, então... só para os crentes que estão brigando aí, gente, a Igreja Católica, ela é diferente hoje. Talvez vocês assistam esses influencers aí, atacando os evangélicos e o protestantismo. A Igreja Católica real é diferente dessa Igreja Católica que você vê no Brasil. Ok, vamos lá. Muito bem. Está com o Ariel agora 3 minutos, vamos colocar na tela aí, por favor. Você trouxe várias citações bíblicas, mas nenhuma delas diz que só o que está escrito tem autoridade. Você usou vários versículos que citam a palavra de Deus, como se ela fosse só o que está escrito. E a doutrina da Santa Igreja Católica, presente na Dei Verbum que você leu, diz que a palavra de Deus está presente na tradição apostólica, seja ela falada ou seja ela escrita. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, em que temos aqui São Paulo dizendo o seguinte, logo no iniciozinho, que é, inclusive, o mais antigo escrito do Novo Testamento, ou seja, a primeira escritura do Novo Testamento. E o que ele diz é... Qual o texto? Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Versículo 6. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Só que a palavra aqui claramente não é o que está escrito, é o que São Paulo pregou oralmente para eles, já que esse aqui foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, quando a Escritura diz que a palavra de Deus, ela está se referindo, como ensina a Igreja Católica, aquilo que os apóstolos ensinaram, seja de forma escrita ou oral. De onde você está tirando isso, Ariel? Bem, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que São Paulo diz: portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por palavra ou por nossa carta. A palavra de Deus também vem de forma oral pelos apóstolos. Eu queria que você trouxesse, então, outros versículos que falassem especificamente do que está escrito, e não da palavra de Deus, pois, como foi demonstrado agora com a carta aos Tessalonicenses, ela se refere à pregação dos apóstolos. Mas, como eu ainda tenho um pouquinho de tempo, eu queria fazer um adendo, dizendo que eu vi muitos vídeos seus falando sobre as conversões de evangélicos ao catolicismo, e você atribui esse fenômeno a Brasil Paralelo, ao Olavo de Carvalho, aos influencers e tudo mais. Então eu queria te convidar a ir a uma igreja católica verdadeira, porque o que você observa são as redes sociais. Então você só vai ver esse fenômeno. E você tem razão. Muitos que se convertem vêm por esse motivo mesmo. Deus queira que em algum momento eles deem um passo a mais e tenham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Mas se você for em qualquer igreja católica, estamos na Paulista aqui, vai na Santa Generosa, pede para ir numa turma de catecumenato e você vai ver a quantidade de conversos do protestantismo para o catolicismo que nunca viram uma aula sequer do Olavo de Carvalho e que odeiam esses influências que você cita. Então você vê um pedaço do fenômeno e está aplicando isso para toda a igreja. Perguntou para todo mundo. Não, são pessoas que eu conheço. São pessoas que eu conheço. Ah, então você conhece todas as igrejas católicas de São Paulo. Mas o que eu vejo é que você está vendo só o fenômeno dos influencers. Queria que você fosse numa igreja de verdade. O que é igreja são as pessoas que estão lá. Não apenas esses vídeos dos influencers por aí. Mas queria que você trouxesse, então, já que está terminando o meu tempo. Mas também concordo com você. Tomara que ele se converta. Trouxesse versículos que mostram que só o que está escrito é autoridade. Você ainda não trouxe isso. Vamos lá. Lucas, está com você. 3 minutos só também. O que está escrito é autoridade. Vamos eu combinar acabei aqui, de falar. Vamos combinar que aí é uma fala de cada um para a gente concluir, porque tudo bem. Eu comecei com o Lucas, agora foi a sua fala, então essa é a última do Lucas e a última do Ariel. Tudo bem? Então, a última fala aí, Lucas. Então vamos lá. Não, pode deixar sem tempo, não tem problema, tá respeitoso. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles vão
ser registros da palavra de Deus se manifestando ao ser humano. O que é a palavra de Deus? São as ordens de Deus, são os ensinos de Deus, é a moral de Deus, são o padrão do reino dos céus. Todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento é o registro de como a palavra de Deus se manifesta aos seres humanos. Tá? Nós, humanos, tivemos a necessidade de escrever essas palavras para elas ficarem ordenadas, organizadas e se transformaram no que a gente tem hoje de escrituras. Tá? As escrituras, elas só existem porque você precisa ouvir, ler, desenhado em caractere, em libras, como a SBB faz hoje, a palavra de Deus, porque é ela que ordena, é ela que organiza, é ela que cura, é ela que salva a nossa vida, porque a palavra de Deus, ou as escrituras sagradas, é a manifestação escrita do próprio Cristo. Cristo é a palavra. Então não existe nada que seja superior a Cristo, nem a igreja, que é o corpo dele, né? E nem uma tradição oral que você não disse em nenhum momento qual que é. Você falou que tem uma tradição dos apóstolos, mas não disse qual que tem. E eu perguntei isso lá no início aqui da... Então, quando a gente entende que a palavra de Deus é superior a tudo aquilo que é ensinado pelos homens, é porque nós cremos e nós experimentamos. Como diz a Dei Verbum, e como diz Calbart, qual Dei Verbum se inspira, as escrituras sagradas são o locus da atuação de Deus. Então, quando a gente abre as escrituras, a gente lê as escrituras, a gente ouve as escrituras, a gente tem uma ação específica que você, que é cristão, experimenta. Né? Quando você está mal, quando você precisa de aconselhamento, quando você precisa de exortação, você vai até o Papa, o Bispo, ou você vai até a palavra, né? A palavra te consola, a palavra te cura, a palavra te transforma. Né? Então, a palavra, ela é superior a todas as coisas humanas, porque é o propósito de Deus, desde antes dos séculos, que o ser humano conhecesse a Cristo, né? A palavra encarnada, de todas as formas. Então, as escrituras são superiores, e essa tradição apostólica que ele está citando aqui, que a Igreja Católica ela se contradiz ao longo dos tempos. Né? A tradição apostólica diz que a gente tem, quando entrar na igreja, se prostrar e orar em direção ao Oriente. A Igreja Católica não faz isso. A tradição apostólica, de acordo com aquilo que a Igreja Católica chama de tradição apostólica, não é isso que ele está usando aqui as palavras. Isso aqui é debate moderno. Quando a Igreja Católica cria essa ideia de tradição apostólica, ela está falando de textos que você vê em Pápias. Por exemplo, Pápias diz que é a tradição dos apóstolos, que vai haver um milênio literal aqui na Terra. A Igreja Católica não acredita nisso. Você tem pais da igreja que dizem que a tradição apostólica é que você batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 3 vezes por imersão. A Igreja Católica não faz isso. É a tradição apostólica que você... como é que eu posso dizer? Não tenha uma diferença entre bispos e presbíteros, né? Que eles sejam iguais na igreja. A Igreja Católica ela é hierárquica. O bispo está superior ao presbítero. Então, se você vê a didaquê, que é a tradição apostólica, o próprio nome tradição apostólica diz. Então, tudo que a Igreja Católica, no início, né, quando ela desenvolveu essa questão de tradição, toda essa tradição que ela diz que seguir, ela não segue hoje. E aí é o que o Ariel falou. O magistério escolhe o que seguir ou não do que é dito da tradição apostólica. Então, eu tenho as escrituras sagradas porque ali não tem nenhuma coisa gnóstica que passa de ouvido a ouvido, de apóstolo especial, porque tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, que Jesus ensinou, e que os discípulos de Jesus que não são apóstolos ensinaram, foi público. E o Espírito Santo preservou isso através, né, do seu poder, da sua providência, da sua autoridade sobre a igreja. Então, o que a Igreja Católica diz que é tradição apostólica não é tradição para ela, porque muita da tradição apostólica ela não segue. Outras igrejas orientais seguem coisas que elas dizem ser a tradição apostólica. Você tem a Didaquê, Didascalia Apostolorum, você tem toda a tradição etíope que diz ser apostólica, tem tradição siríaca, e nada disso a Igreja Católica segue. E aí a gente precisa entender qual tradição apostólica a Igreja Católica segue, né? A antiga dos apóstolos ou, sei lá, é isso que eu estou falando de tradição. Agora, quando você pega versículos no qual as escrituras ainda não foram escritas do Novo Testamento,
Tá? É óbvio que o Novo Testamento circulou durante 50 anos de forma oral. Em algum momento ele vai ser escrito, com exceção da carta de Paulo, o Evangelho, a pregação de Jesus, tudo que Jesus ensinou e viveu, é transmitido de forma oral durante décadas. As primeiras epístolas, elas são escritas, e Paulo nem sabia que ia ser escritura sagrada. E aí você pega esses textos, né, para dar aquela lacrada, aqui, ó, tá passando. Não estava escrito ainda as escrituras, né? Estava sendo escrito. Okay. E depois que se tornou escrito, como diz também os concílios antigos que a Igreja Católica aceita, fechou. Okay. O cânon não é aberto. Lucas, quero te agradecer e também pedir para você deixar as suas redes aí, quem quiser te acompanhar, ver as suas redes sociais, suas aulas, como é que funciona, seus cursos. Primeiro agradecer o Ariel. Não teve briga, gente. Então espero que vocês não briguem, né? Não se matem, não se xinguem, que vocês se convertam a Cristo, né? E o amor, porque nem a Igreja Católica ela tá brigando com a gente mais, ela tá do nosso lado. Você vê aí os 2 últimos papas recebendo imposição de mão de apóstolo, de bispo, como o Papa Francisco recebeu. Então, se nem a Igreja Católica está brigando hoje, os protestantes estão juntos. Você tem o dicastério para a promoção da união entre os cristãos com luteranos, anglicanos, metodistas, até as igrejas de Cristo participaram do Vaticano II com representante. Por que você vai estar se matando aí? Então, se você é católico, se você é evangélico, busca a Deus, busca ser santo, busca viver o Evangelho de Cristo, busca pregar para essas pessoas que estão perdidas. Né? Eu pedi para você deixar suas redes, mas... E minha rede é professor Lucas Gesta. Professor Lucas Gesta. Busca o amor, a unidade. Maravilha. Aqui a gente está debatendo, daqui a pouco vai passar. Ariel, obrigado também. Suas últimas palavras aí nesse bate-papo aqui. Muito bem. Então, primeiro responder algumas coisas, né, que o Lucas colocou aqui, mas rapidamente. Reforçar que a palavra de Deus não está apenas escrita. A palavra de Deus é Jesus Cristo. E ele citou que isso talvez seja uma situação momentânea do Novo Testamento. Eu queria trazer aqui para a gente, você confere aí na sua Bíblia em casa, Mateus capítulo 2. O último versículo de Mateus capítulo 2, em que o nosso bem-aventurado apóstolo diz o seguinte. Nossa, paginazinhas aqui é difícil de passar, achei. Último versículo, versículo 23, ele diz assim. Vamos do 22, né? Quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquelau em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, São José, né? Depois de receber um sonho em aviso, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Essa citação não está escrita no Antigo Testamento. O profeta disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele será chamado Nazareno. O profeta é quem traz a palavra de Deus. Está escrito sim. Onde está escrito isso? Eu posso pegar. Depois a gente dá para ele então. Mas não tem. Tem especulações do que pode significar. Isso aqui não está. Isaías 11, né? Mas não está escrito isso. Então, tá escrito. Desde o Novo, até mesmo os apóstolos citam coisas que não necessariamente estavam escritas. Inclusive, se algum dia vocês quiserem, a gente pode fazer um debate sobre o que era escritura para os judeus. Acho que é um tema assim sensacional. Dá para a gente trazer visões que eu tive lá em Israel, né? Com professores lá da Universidade Hebraica aqui. Visões maravilhosas assim que a gente não tem aqui no Brasil. A gente acha que a escritura para o judeu é igual à nossa, mas... depois você falou que eu não trouxe nenhum exemplo de tradição oral. Eu trouxe 1 Coríntios 11:34, quando São Paulo fala de como a missa deve ser celebrada, que ele diria quando estivesse na comunidade dos coríntios. E a missa não é celebrada assim hoje. Lucas, por favor, eu respeitei seu tempo, queria que você respeitasse o meu também. Deixa ele falar. E depois você falou, quando uma pessoa tem uma necessidade, tal, tá triste, tá com dificuldade, que ela não chama um padre, né? Que ela tem que ler a Escritura. E sim, a Escritura tem esse poder de cura, porque é a palavra de Deus. Mas você não pode dizer que a gente não pode chamar um sacerdote da igreja, porque isso é uma coisa que a Bíblia orienta a gente a fazer. Está aqui, ó, na carta de São Tiago, capítulo 5. Vamos lá, versículo 13. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está enfermo? Manda chamar os anciãos da igreja, para que eles orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá. Se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Então sim, nós também podemos chamar o magistério. Como também podemos ler, como também podemos nos alimentar da tradição. Essa é a doutrina católica. A palavra de Deus, ela vem de forma escrita e de forma oral.
Você comentou uma coisa antes também sobre quem está no inferno recebe o Espírito Santo? Não, como Judas, né? Que curou enfermos, expulsou demônios, mas depois foi condenado ao inferno e deixou de receber o Espírito Santo após a sua condenação. Até o último instante, Jesus quis que ele se convertesse. Não se converteu, foi para o inferno. Então isso pode acontecer também com os nossos santos padres. Porque esse título, né, Santo Padre, não quer dizer que ele seja santo moralmente, é um título, é uma forma de tratar, né? Queria agradecer imensamente por vocês terem me convidado para cá. Eu gostei muito do podcast e queria corrigir vocês aí católicos que dizem que esse debate não é honesto. Eu achei que esse podcast não é honesto, né? O pessoal fica dizendo isso por aí, né? Que é dado mais tempo para o outro ou não. Eu não percebi nada disso aqui e queria inclusive convidar os apologetas católicos a sair da sacristia, como diz o Papa Francisco. Que saiam da sacristia e venham para esses podcasts, sim. Eu fui super bem tratado aqui, vamos ver se eu vou em outros podcasts também evangélicos, protestantes, mas aqui eu fui muito bem tratado, tudo foi muito respeitado. E dou até uma ideia, você que tem a vivência no catolicismo, que convidem os evangélicos, porque, por exemplo, nós já convidamos aqui alguns padres importantes, e eles falam assim, mas quem que vai no debate? Tal, então eu não vou, porque tal. Então, Entendi, às vezes eu não sei qual é a razão, mas... Fica também aberto aí, né? Aqui está aberto para vocês. É que a gente precisa ser respeitoso, né? O professor Lucas foi super respeitoso comigo. A propósito, eu gostei muito do seu perfil, não conhecia. Depois que me chamaram para debater, que eu fui conferir. E eu quero estudar a Reforma Protestante com você, porque eu não tenho um material católico, se alguém tiver aí, me passa, explicando a Reforma Protestante com detalhe, o que veio do quê, como foi. E gostei muito do seu perfil. É um professor de respeito. Eu acho que o debate foi muito respeitoso entre nós aqui. E é o que ele disse, né? Não precisa se matar por aí. O debate, é claro que tem umas partes que a gente fica mais acalorado, mas isso não quer dizer que a gente não respeite a outra pessoa. E, como eu trouxe aqui Atos dos Apóstolos, trazendo ali Apolo, que tinha parte da revelação, nossos irmãos protestantes também têm parte da revelação e nós também podemos aprender com eles. É o que a igreja tem feito, é o que a igreja discerniu ao longo do tempo. No início foi mais rígida, né? Acho que do Concílio Vaticano II para cá deu essa... Isso, tem coisas que a igreja vai florescendo ao longo do tempo, né? Formas de tratar. Ele até trouxe ali, uma coisa é tradição apostólica e não é mais seguida pela igreja. Não, a igreja, assim como ela define quais são os livros que são inspirados com sua autoridade, ela também define quais são as tradições que são essenciais e quais que são coisas passageiras. Por exemplo, formas de tratar pessoas, né? Como lidar com situações pastorais podem mudar ao longo do tempo. Muito obrigado. Minhas redes sociais são Ariel Lazari. No Instagram, @Ariel Lazari. No YouTube, acho que é @ também, né? Não sei como é que diz no... YouTube... Não, Ariel Lazari também, lá no YouTube. E se você quer conhecer todos os versículos que provam a doutrina católica, eu tenho um livro chamado Onde Está na Bíblia. O link está na bio do meu Instagram. Maravilha. Obrigado, Ariel. Deus abençoe. Obrigado, Lucas. Deus abençoe. Ficamos por aqui. Às 14h tem o Crescendo na Fé. Então a gente volta daqui a pouco. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.